Dia do jejum de Daniel, gente. Hoje é o primeiro dia desse propósito, né? Que nós estamos aí separando para estar em oração, santificação em busca, tá? O grupo está fechado, né? Porque eu dei até ontem meia-noite para quem quisesse entrar. Mas agora, hoje nós vamos estudar, né? Sobre o livro de Romanos, capítulo 1, tá? Calma aí rapidinho. Vou desativar aqui os comentários. Desativei os comentários, tá? Pra poder... Senão eu não vou conseguir prestar atenção. Amém? E vamos orar para começar? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento agora, Senhor, eu te peço, meu Pai, por esse estudo, Senhor, sobre o livro de Romanos. Senhor, traga clareza aos nossos olhos, meu Pai. Não deixe, meu Pai, que nós venhamos confundir nas palavras, que nós venhamos entender através do poder do Teu Espírito, que o Senhor possa tocar nos nossos olhos, na nossa mente, meu Pai, nos nossos ouvidos, para que nós possamos entender aquilo que estamos lendo, que venha ser um tempo de separação, um tempo de renovo, um tempo de busca, um tempo de aprendizado, Senhor, para a Tua palavra. Senhor, abençoa cada menina que está aqui, usa, meu Pai, conforme o Teu querer, Senhor, usa conforme a Tua vontade. Senhor, fala com a gente profundamente aquilo que precisamos ouvir, não o que queremos ouvir. Eu te entrego esse propósito, meu Pai amado, nas Tuas mãos. E eu tenho certeza que o Senhor já está presente aqui, em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu peço que se tiver alguma menina aqui, né, lá do grupo do devocional, se puder botar lá, gente, que nós estamos ao vivo, eu vou ficar muito grata, amém? Que nós estamos ao vivo. Deixa eu mandar aqui para algumas pessoas, pra gente começar, amém? Calma aí. Gente, o propósito está forte. Começou hoje, mas Deus está falando aos nossos corações poderosamente a cada dia. Está muito forte. Calma aí. Estou enviando aqui ao vivo para algumas pessoas. Amém? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. E o que diz aqui no primeiro capítulo, né, de Romanos? Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas na Escritura sagradas, acerca do seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e o apostolado, apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui, gente, foi, né, Paulo falando aqui com o povo, né, acerca de por que ele foi chamado, para que ele foi enviado, né, por que ele era um apóstolo, e ele estava aqui explicando. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser seu apóstolo, né, ou seja, que ele estava declarando, né, quem ele era, para as pessoas saberem, né, porque isso aqui, gente, são cartas, tá? Depois, se vocês pegarem um estudo aprofundado, vocês vão ver. Foram cartas que ele foi enviando, né? E ele está falando aqui também sobre que a graça, né, e o apostolado para chamar entre todas as nações um povo para a obediência. A qual ele está dizendo aqui que Deus nos chamou para pregar, né, essa obediência, para falar do amor dele, para ministrar isso às nações, né? Então você não foi chamado só por ser chamado. Se Deus te chamou, te separou, foi para que você falasse do amor dele. Amém? A todas as nações.
E no versículo 8 diz assim: Paulo anseia visitar a igreja em Roma. Antes de tudo, sou grato, quem está dizendo é Paulo, tá? Ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês. Porque em todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu filho, é a minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. Ele está falando com a igreja em Roma, tá bom? Em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Porque ele tinha impedimento, né? Por ser por ter leis, né? Contra aquilo a qual ele acreditava que ele foi chamado, que era Jesus. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente corajosos pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Gentios era o... Gentio era o povo que não era cristão, tá? Gentios era o povo que não era judeu, tá bom? E ele tá aqui dizendo que ele tentou por diversas vezes, né? Ir até eles, mas foi impedido, né? Aí tá aqui. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Eu digo para vocês, tem como viver o evangelho sem ter fé? Não tem como. Por que ele diz aqui, vou até sublinhar, que o justo, ele vai viver pela fé? Porque, gente, viver acreditando que nós temos um Salvador, acreditamos que... Calma aí, gente. Cadê o cachorro? Sobe. Calma aí, gente, que agora eu tenho um bebê, né? Sobe, Nininho. Sobe. Fica aqui. Então, viver, meninas... Calma aí, menina, eu vou ter que prender ele. Calma aí. Vem cá. Rapidinho, tá, gente? Senão não vai deixar eu falar com vocês. Prender ele não, né? Vou botar ele aqui nesse escadinho. Ele vai chorar um pouquinho, mas vai passar, tá? Então, nós que somos cristãos, nós vivemos pela fé. Por quê? Nós acreditamos que existiu um homem que veio na terra, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, está assentado, né, lá com Deus e vai voltar um dia para buscar a sua igreja. E quando ele voltar, ele precisa buscar uma igreja pura, uma igreja santa e uma igreja sem mácula. Então, quando ele diz aqui que é pela fé que o justo vive, é que literalmente nós vivemos pela fé. Nós olhamos para a situação e cremos pela fé em Cristo Jesus. A fé tem que ser sempre nele, que aquela situação vai mudar. Aí eu pergunto a vocês, isso não é por fé? De repente você está aqui, se você olhar em tua volta, você vai falar assim: Júlia, a minha vida não tem mais jeito, mas eu creio pela fé. É como se fosse num hospital. O que o médico diz, né? Olha, só um milagre. Ali ele tira todo o conhecimento dele e ele coloca totalidade em Deus, dizendo, alguns até não acreditam, mas alguns acreditam. E ele fala o que para você? Mãezinha, já fizemos tudo o que nós pudemos, só pela fé. E é aí que Deus entra. É aí que você entra, clamando, orando, falando: Senhor, eu tô olhando, eu não estou vendo solução. Eu só olho para todos os lados e vejo ossos secos. Mas você vai profetizar sobre esse vale.
ossos secos revivam. Ossos secos, tenha carne, você vai profetizar. A palavra do Senhor diz que quando o profeta falou para o Senhor, tu ó sabes, Deus falou para ele, então profetiza. Deus quer que você profetiza. Quem faz o milagre é o Senhor, mas Ele quer ouvir da sua boca que você profetiza. Então aqui, né, Paulo estava dizendo que literalmente, para ser um justo, você vai ter que viver pela fé. Porque você vai ir na contramão do mundo. O mundo diz o quê? Paga o mal com o mal. Deus falou o quê? Paga o mal com o bem. O mundo diz, se te bater, bate também. Deus disse o quê? Da outra face. O mundo diz o quê? Se você fizer comigo, eu falei, amar os seus amigos é muito fácil. Eu quero que vocês amem aqueles que te perseguem, querida. Se isso não é andar na contramão do mundo, eu não sei mais o que é evangelho. Então o evangelho, ele requer esforço e fé. Sem fé, não tem como você acreditar em nada. Não tem como. E para quem não tem conhecimento, isso tudo é uma grande loucura, porque é verdade. Né? Mas nós cremos no Senhor e sabemos que Ele vai voltar, amém? Para buscar a sua igreja, e você precisa estar pronta para isso. E diz assim no 18: a ira de Deus contra a humanidade. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. E é isso que as pessoas estão fazendo, né? Trocando ali, né? A verdade pela injustiça. Pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Aqui está querendo dizer que o que o homem conhece ainda foi o Deus que manifestou, né? Não foi nem o homem, e a glória vai para o homem. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe rende graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos. Deles obscurou-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas por homens. Por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para que a desgradação do seu corpo entre si trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Vamos parar aqui para me aplicar isso aqui. Gente, Jesus está falando aqui, Paulo está dizendo aqui da idolatria, né? Que você olha para a natureza, ele disse aqui, essa parte aqui, ó. Deus não o glorificado como Deus, nem lhe rendem graças, pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu poder, a sua natureza divina. Você olha para tudo que Deus fez, você não consegue ver um dedo ali de um ser grande. Eu, quando vou viajar, eu olho para o mar, eu fico hipnotizada. Eu fico assim, meu Deus, o que está por trás disso? É o Deus Todo-Poderoso. A palavra do Senhor vai dizer que Ele mede os oceanos com a concha da sua mão, querido. O ser humano não conhece nem 10% do oceano. Você crê num Deus, você serve um Deus que a palma da mão dele, aleluia, ele mede o oceano, e tu tá duvidando do poder de Deus na sua vida? Tu tá duvidando que Deus tem poder para curar o teu marido, para curar a tua vida, para curar essa enfermidade, para libertar teu filho, para restituir seu casamento, para tirar seus filhos das drogas? Não, querida. Se você olhar, se você crer nesse Deus, você vai ver que tudo é possível para Ele. Se Ele quiser, Ele faz. E você vai expressar sua fé, porque o justo vive pela fé. Amém? E aqui ele está dizendo, né, que os desejos pecaminosos do seu coração para a desgradação do seu corpo. Ao contrário da graça, a desgradação do seu corpo. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. E é isso que está acontecendo hoje em dia, gente. O que a gente prega aí? Várias seitas, doutrinas que não tem nada a ver com a Bíblia. Pessoas dizendo, negue-se a si mesmo, e ela mesma não nega. Igrejas constituídas a demônios,
Há práticas sexuais que Deus abomina. Igrejas estão sendo levantadas, isso precisa ser falado. E as pessoas não estão fazendo nada. Não, querida. Deus não é só amor, não. Ele é fogo consumidor, ele é justiça. Ele virá para julgar a humanidade. Como está a sua vida? Como está a sua vida? Então aqui ele está falando, ele vai entregar. Não é que Deus entregou, não. É algo que já estava no seu coração. Você já queria fazer. Ele falou, vai lá e faça, é isso que você quer fazer. Está aqui dizendo, ó, por isso Deus os entregou à impureza sexual. Gente, quanta impureza sexual. Quantas meninas estão hoje em dia, né, se vendendo o seu corpo. Virou uma coisa normal. Ninguém mais quer trabalhar. E nós sabemos que isso é uma estratégia de Satanás para cegar vocês, para cegar essa juventude querida. O teu corpo é templo do Espírito Santo, você não precisa fazer isso. Você é separada, você é uma mulher de Deus. Deus separou você, Deus tem um casamento para você. Deus tem uma vida para você. Deus tem algo para você. Não se suje com isso, porque isso só vai trazer consequências terríveis. Que agora, de repente, você está nova. Só que vai acabar, e quando acabar, para onde sua alma vai? Eu estava vendo um rapaz ontem que faleceu 21 anos. Inclusive, ele era, né, casado, né, morava junto com uma outra pessoa do mesmo sexo, que inclusive eu já tive o prazer de conhecer. É um amor de pessoa, uma boa, gente. Eu não olho pelas escolhas da pessoa, eu olho quem ela é. Eu tô aqui para pregar a verdade, mas eu olho para quem ela é. Pensa num ser humano maravilhoso. E ali, né, ela tinha um companheiro, ele faleceu. Eu tava vendo os stories até ontem, né, que eu podia entrar na rede social. Há 12 horas, ele tava comendo o último hambúrguer, gente. E isso me deu um temor tão grande que eu falei, Jesus, a gente não sabe. Nós não sabemos o dia que Jesus vai nos chamar. Ele estava comendo ali o último hambúrguer. A gente conseguia ver ele comendo feliz. E não conseguiu chegar em casa. Foi o último lanche que ele comeu. Ele não teve tempo, gente. Só Deus sabe o que ele estava fazendo no carro. Claro, eu não estou aqui para julgar. Mas de repente ele não teve a oportunidade que você está tendo aqui de ouvir a voz de Deus. E você simplesmente está trocando isso por nada. Tá bom? E aí o que, querida? A sua alma? Como você não se preocupa com a sua salvação, ninguém vai morrer no seu lugar. Ei, você vai morrer sozinha. Vai todo mundo sofrer, claro. Sofrimentos terríveis. Eu sinto saudade da minha avó. Mas ela se foi sozinha, eu não fui no lugar dela. Você nasce sozinho e morre sozinho. Eu tô aqui dizer para você que se você morrer sem salvação, terrível vai ser isso. Então que hoje você venha entregar sua vida para Jesus. Não tem como viver sem Jesus. Toda vez que eu falo isso, eu choro. Porque não tem como viver sem Jesus. Não dá. Até quando você vai ter o controle e tudo vai desandar. Hoje Deus está falando para você assim, ó. Me dá o controle. Me dá o controle. Eu quero cuidar da sua vida. Eu quero cuidar dos seus sentimentos. Eu quero cuidar do seu coração. Amém, meninas? E vamos ler porque tá com 6% no meu celular. E diz assim, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras. Tem pessoas que falam que isso não é pecado. Mas tá aqui, ó. Júlia, onde? Vou falar. Ó. Até as mulheres trocaram as suas relações sexuais por outras contrárias da natureza. Qual é a natureza? Vocês sabem, né? Júlia, onde está que eu quero saber? Porque eu falei com uma amiga minha, ela falou sem gerar polêmica, tá? Sem discussão, porque a Bíblia não é para ter discussão. Existem debates saudáveis, tá? Tá lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 26. Marcele, pega pra mim a extensão, cunhada. Tenta pegar pra mim pra botar aqui pra carregar meu celular, que tá descarregando. Ah, tá. Calma aí, gente, rapidinho. Vou tentar carregar aqui meu telefone, tá? Pra não conseguir falar com vocês. Júlia, onde tá isso, pelo amor de Deus? Gente, tá lá em Romanos. Essa verde aqui? Qual? Aqui na cozinha? Não, é uma pequenininha. Vê se tá no quarto das crianças, por favor. É uma pequenininha. Hoje tá lá. Marcelo, liga que tá um calor terrível. Tu desligou. Cuidado com a mão molhada. Então, meninas, nós sabemos que existe uma natureza de Deus que Ele criou na relação sexual, né? Mas isso aqui é debate para outro dia, porque existem muitos tabus, né? Muitas opiniões, é complicado.
Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens e receberão em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Então, sim, Deus abandona esse relacionamento. Tanto mulher com mulher, Deus abomina, perdão, como homem com homem. Né? Vê se tá lá no quarto, pergunta ao seu irmão, que vai descarregar, tá 5%. Existem pessoas que falam, porque isso não tá no Novo Testamento, tá sim. Romanos 1, versículo 27. Deus abomina esse ato, né? Tem umas pessoas que falam assim, mas eu nasci assim, vou ficar assim. Por isso que Jesus manda que você precisa nascer de novo. Eu tive, né, outras fraquezas. De repente sua fraqueza é essa. E Deus vai honrar se você vencê-la. Isso precisa ser falado. Quase ninguém fala, né? Mas só Deus tem o poder de te transformar. E no momento certo e no tempo certo, você pedindo ao Senhor, Ele vai te transformar, né? Se você faz essas práticas, se você fala, Júlia, eu quero me libertar, Júlia, eu não quero mais fazer, eu sei que desagrada ao Senhor, assim como outros pecados, tá, gente? Não estou aqui medindo o pecado, né? Obrigada, cunhada. Aqui, a caixinha, cunhada. Ali, pega ali. A caixinha tá ali, ó. Peraí, gente, rapidinho. Tá lá embaixo, preta. Vê se você acha uma caixinha preta lá embaixo, onde tá ligado a televisão. Pega pra mim, por favor, cunhada. Tô de... Não, liga de novo. Gente, calma aí, tá? Calma aí, tá, gente? Calma aí, que ao vivo é assim mesmo. Calma aí. Vou ajudar com a minha cunhada. Voltamos, meninas. Caiu, tá? A minha cunhada foi mexer ali, desligou a internet, desligou tudo. Porém, voltamos, amém? Então, Deus tem poder para te libertar. Saiba disso. Júlia, eu faço essas práticas, eu não quero mais. Quero ter uma nova vida, quero ter uma família, né? Assim, tipo, da lei de Deus, né? Homem com mulher. Deus tem poder de fazer isso. Deus pode fazer qualquer coisa. Até você que de repente não faz essa prática, mas tem um outro costume, fofoca que também é pecado, prostituição que também é pecado, mentiras, né? Disse-me-disse, discórdia, tudo isso é pecado, tá, gente? Não vamos botar uma metragem só, que só isso é pecado, não. Tudo isso é pecado e precisa ser colocado diante do Senhor, amém? Da mesma forma, os homens também, aí tá aqui, ó. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberão de si mesmos o castigo. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, eles os entregou a uma disposição mental reprovável. Estão cheios de inveja. Aí agora vai entrar outros pecados, né? Porque a gente pensa que só pecado é esses, prostituição, né? Você se deitar com alguém do mesmo sexo. Não, nós vamos falar agora outra base também de pecados que Deus também abomina, amém? E são esses aqui, ó. Invejas, homicídios, inveja, né? Vamos falar aqui sobre um por um, gente, já que eu botei o celular pra carregar. Vamos falar de inveja, né? Às vezes você fala, porque eu não tenho inveja de ninguém, será? Será que você não tem inveja de ninguém? Às vezes você pensa que inveja... Marlon, por favor, filho. Bota ele aí, por favor, que eu tô fazendo live. Às vezes você pensa que inveja é uma coisa você olhar e querer. Não. Você também desejar aquilo que não é seu também é uma inveja. Você olhar para aquilo que você quer ter de alguém é inveja. Uma coisa é você desejar, tipo assim, poxa, eu quero ter, né, aquilo ali que uma pessoa tem, mas no sentido de conquistar aquilo ali. Mas não, eu quero ter o que ela tem. Eu queria ser ela, eu queria ser igual a ela, eu queria... Não, isso é errado. É também um tipo de inveja de Deus, também abomina essa prática, amém? Homicídio. Vocês sabem o que é homicídio, né? Homicídio engloba tudo, tá? Homicídio engloba você matar alguém e você também abortar, né? Aborto é um tipo de homicídio, né? Nós cristãos, a Bíblia condena, porque é um tipo de homicídio. É claro, se você já cometeu esse tipo de prática, você é cristão, já foi perdoado, amém. Mas, Júlia, eu não me perdoo, quero dizer pra você que Deus pode te perdoar. Tudo isso aqui, gente, Deus pode te perdoar. Você confessando e deixando, amém? Rivalidades, olha, aí a gente pensa que é só uma coisa, né? Não. Inveja, homicídio, rivalidade, aquela coisa de facções, né? Você querer ser melhor do que alguém, ficar naquela coisa de, porque eu sou melhor do que você, não, eu que sou melhor, discussões, aquela coisa ali, Deus também abomina. É um pecado pro Senhor também a rivalidade, tá? Engano e malícia,
De repente você vive uma vida de engano, você é malicioso, você olha para as pessoas com malícia, você olha para as pessoas com olhares impuros, né? Calma aí, mano. Tá aqui. Toma. Você olha... Gente, aqui é ao vivo, peço vocês desculpa, porque eu falo que estamos ao vivo, né? Mas vocês sabem como é que é. Então peço vocês desculpa, tá bom? Inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia. Engano, de repente você tem uma vida que você engana as pessoas, você é 7-1, você compra e não paga, né? Você dá calote nas pessoas e tem prazer de fazer isso. É pecado. Júlia, é pecado? É pecado. E engloba também aqui onde Paulo disse sobre a homossexualidade e a prostituição. É pecado, né? Então tudo isso aqui, por isso que eu falo pra vocês, às vezes a gente julga e a gente tá pecando diferente. Então, o que Jesus fala? Primeiro tira a trave do seu olho, para depois você querer tirar o cisco do teu irmão. Amém? Então, vamos lá. Bisbilhoteiros. Bisbilhoteiros. É aquela pessoa fofoqueira, né? Que fica bisbilhotando tudo, quer saber de tudo. Ela tem que estar por dentro de tudo. Todos os babados, ela sabe, né? Todo mundo conta tudo pra ela. Ela escuta. Às vezes você não fala, mas você escuta. Também é pecado. Cadê? Caluniadores. Olha, gente, Deus está falando aqui. Às vezes você não é caluniado, mas você calunia. O que é calúnia? É você inventar algo de alguém. É aquela pessoa que fala pra você que a outra pessoa fez algo, você não viu, você espalha. Ih, porque me disseram, não, isso é calúnia. Se você não viu com seus olhos, não fale com a sua boca. E se você viu com seus olhos, chegue pra pessoa e fala, o que você fez não foi legal, eu não gostei dessa atitude. Você ficar caluniando, você ficar inventando mentira das pessoas, também é pecado e abominável aos olhos de Deus, amém? Inimigos de Deus. Ser inimigo de Deus é o quê? Não fazer a vontade dele, amém? Insolentes, arrogantes, é aquela pessoa que é arrogante, é rude, é uma pessoa ignorante, é uma pessoa que só dá patada nas pessoas. Não, querido, não pode ser assim. Se você é cheio do Espírito Santo, você não pode ser assim, né? Você tem que ser uma pessoa pacificadora. É claro que nem todo dia você vai ficar ali rindo pras pessoas. Tem dia que você não tá legal e tá tudo bem, mas você dá patada, você ser arrogante, ser ignorante e falar que isso aí é teu temperamento, não, você tem que mudar. Por isso que Jesus fala, vamos nascer de novo. Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Síndrome da Gabriela. Não, Deus está chamando a gente hoje para essa exortação, me chamando. Quantas vezes eu vejo que às vezes, porque eu tenho esse problema de ser ignorante, né? Falar com ignorância, eu vou lá depois, me perdoa pelo que eu falei, né? Falei de uma forma ruim. É pecado, tá? Por isso que nós temos que andar vigilantes. Agora eu vou falar um aqui que vai pegar montão, inclusive a mim. Preguiçosos. Pegou, né? Você tem preguiça de arrumar sua casa, você tem preguiça de malhar, você tem preguiça de fazer uma dieta, você tem preguiça de trabalhar, você tem preguiça de ir pra igreja, você tem preguiça de orar, você tem preguiça de ler a Bíblia, você tem preguiça, tudo você tem preguiça, só vive com preguiça. Às vezes é algo físico, né? É algo da tua saúde, falta de ferro, falta de alguma vitamina, vai lá e faz o exame, mas se você descobriu que não é nada, é procrastinação e é pecado. Preguiça de fazer o ID, preguiça de falar de Jesus, preguiça de postar, mas você não tem preguiça para conversar com aquela amiga, falar aquela fofoca, você não tem preguiça de maratonar uma série, você não tem preguiça de assistir a novela, você não tem preguiça, mas para as coisas de Deus, tudo preguiça. Para as coisas que vai trazer benefício para a sua saúde, você tem preguiça. É igual eu, né? Eu venci a preguiça da procrastinação de não acordar cedo e não conseguir malhar. Gente, tem mais ou menos o quê? Uns 2 meses, né? Acho que 1 mês, 2 meses, que eu mudei a minha alimentação radicalmente. Eu já tinha mudado, mas eu mudei radicalmente. Agora que eu mudei mais ainda, que eu tô no jejum de Daniel, então eu tirei muita coisa. Por quê? Porque tava me fazendo mal. Eu juro pra vocês, depois que eu mudei a minha alimentação, eu não tive nenhum pico de ansiedade. Por quê? Porque muita coisa é alimentação. E às vezes você fica, porque eu tenho que orar. Não, querida, é sua alimentação. Você come tudo que não presta. Você se enche de açúcar, você se enche de glúten, você se enche de refrigerante. Isso tudo acelera a sua açúcar, ela sobe os níveis aí de estresse no teu organismo. Entendeu? Porque eu só fico calma com chocolate. Mentira, você está enganando a sua própria mente. Então a preguiça também é um pecado, tá? E isso precisa ser falado nas igrejas.
Porque as pessoas só pregam sobre prostituição, sobre homicídio, mas esquecem desses pequenos pecados que a Bíblia chama de pequenas raposinhas, que também fazem um estrago terrível. Então, a partir de hoje, que você venha parar de procrastinar nisso, amém? Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais. Gente, eu amo Paulo, porque Paulo, ele vem assim, ó, só pancadão na cara. Adolescentes que estão aqui, que desobedecem o pai e mãe. Minha filha fala isso direto. Quando ela começa a querer me desobedecer, eu falo, opa, vou falar com a sua líder. Aí a minha é uma menina maravilhosa, mas tem o gênio, né, do adolescente, que às vezes vai lavar uma louça, mãe, toda hora. Aquela coisa de respostinha pequenininhas que estressa a mãe. Opa, não pode. Não tem como você fazer as coisas na igreja e estar desobedecendo seus pais. E aí ela, não, mãe, desculpa. Não é nada grave, mas são coisas que a gente precisa ajustar, né? Isso aqui, gente, também serve para adolescentes, tá? Desobedece os seus pais, são insensatos, né? São insensatos, desleais. Olha isso, gente, desleais. De repente você é desleal com o seu esposo, com a sua esposa. Você trai. Você é desleal com os seus líderes. Você é desleal com os seus pastores. Você é desleal com a sua amiga. Deixa eu falar aqui uma coisa pra vocês. Quando a sua amiga te contar algum segredo, e ela pediu segredo, você não tem que contar pra ninguém, nem pro seu marido. Existe segredo das minhas amigas que meu marido não sabe. Não tem lógica. Se elas quisessem que ele soubesse, ela contava pra eles. Aí tem aquele meme, né? Eu só conto pro meu marido. Não, querida, você está sendo desleal. Isso é pecado. Eu já fui muito desleal, mas eu aprendi a ser leal. Principalmente segredos. Então, às vezes, você tem uma amizade que você não é leal. Seja humilde pra ver isso. Sabe por que a live tá caindo, gente? Porque as pessoas não gostam de ouvir a verdade, porque a verdade confronta, mas eu amo ouvir a verdade. Queria eu que alguém falasse, na época que eu tava voltando pra Jesus, na outra vez, eu não tinha nem me afastado. Ninguém gosta de ouvir a verdade. Essa é a verdade, porque a verdade confronta, mas é o confronto que vai te fazer crescer. Hoje em dia só querem o evangelho da prosperidade, do amor. Eu gosto da minha igreja, que a minha igreja confronta. Os meus bispos confrontam, a palavra é de confronto. Lá, eles pregam a mudança de caráter, porque se você não mudar o seu caráter, querido, você vai ser um cristão que só vai esquentar a cadeira. Então aqui o que eu estou ensinando para vocês não é a Júlia, é Paulo, instruído apóstolo de Cristo. Ele foi um apóstolo instruído por Cristo. Então ouça, Deus só repreende aquele que ele ama. Amém? Eu não estou exortando vocês, quem está exortando é a palavra. A palavra que está exortando vocês. E se vocês não gostam dessa exortação, como vocês querem ser um cristão? Se vocês só querem só o amor. Não tem como. Amém? Marcele? Não, pode conversar, só não pode gritar, menino. Só isso que eu tô pedindo. Então, gente, você não pode ser desleal. Se alguém te contou um segredo, ainda que essa amizade acabe, você vai levar esse segredo, né? Vamos dizer assim, português claro, pro túmulo. É pra sempre. Existem amigas minhas que hoje em dia eu não tenho mais muito convívio, mas os segredos delas estão guardados comigo. Eu não espalhei, eu não contei para outras amizades que eu construí depois delas. Isso é deslealdade. De repente você é desleal com outras pessoas e principalmente você é desleal com Deus. Nós somos desleal com Deus. E quando nós somos desleal com Deus, nós fazemos igual Adão e Eva. Nós se escondemos de Deus com vergonha do nosso pecado. Mas Deus chamou hoje você para ser leal, principalmente a Deus e depois as pessoas que confiarem em você, seus líderes, seus pastores. Ah, Júlia, mas foram desleal comigo. Seja leal. Porque quando você paga na mesma moeda, você está mostrando que você é igual a pessoa, você não é superior. Quando você não paga na mesma moeda, você está mostrando para a pessoa que você não é igual a ela. Lembra? Curado, cura. Ferido, fere. Amém? Estamos acabando, tá? Aí tá aqui, ó. Desleais, sem amor pela família. Você tem que amar sua família. Eu vejo muitas pessoas querendo amar a igreja, o templo, mas não amando sua família. Não, querida, tá errado. Seu primeiro ministério é a sua família. Não existe você fazer uma mesa posta pro seu pastor e você nunca fez uma mesa posta pro seu marido. Você nunca fez uma mesa posta pros seus filhos.
Você nunca fez uma mesa posta para sua irmã. Você enche todo mundo de presente. Você participa de todas as festividades. Mas na sua casa, você não tem coragem de fazer uma festa surpresa para um familiar seu, para um pai, para um irmão. Querida, isso é uma coisa errada diante de Deus. O seu primeiro ministério é na sua casa. O altar primeiro que você precisa prestar culto é na sua casa. Eu aprendi a fazer isso. Eu aprendi a honrar a minha casa. Eu aprendi a honrar a minha família, porque eu só honrava a igreja. Você precisa honrar a igreja, com toda certeza. Mas, em primeiro lugar, você precisa honrar a sua casa. É Deus, a família e vem a igreja. Porque se você querer honrar a sua igreja e você se desonrar, e você desonrar a sua família, conversa com seus pastores para você ver o que eles vão falar. Pastores, eu faço tudo aqui na igreja, mas em casa eu não faço nada para os meus filhos, eu não separo um tempo de dedicação, eu não faço devocionais, eu não separo um tempo com Deus. Se ele tiver visão de Deus, ele vai falar que você está errada. Só se ele for um pastor, né, que a Bíblia diz o falso pastor, o falso profeta, um lobo disfarçado de ovelha, porque se ele for um pastor, se eu chegar agora para minha bispa e falar, bispo, eu estou cuidando da igreja, mas eu estou deixando de cuidar da minha casa, ela vai falar, então você vai cuidar da sua casa, depois você vai cuidar da sua igreja. Ela vai falar isso para mim. Sabe por quê? Porque o nosso primeiro ministério é a nossa casa. Amém? Vamos lá. Tá acabando já. Agora fala isso aqui. Implacáveis, tá? Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Olha isso, gente. Olha isso. Aqui tá dizendo que as pessoas que praticam todas essas coisas aqui merecem a morte. Eu pergunto para você, nós merecemos a morte? Claro que sim. Eu mereço, porque, gente, quem nunca foi desleal, quem não é preguiçoso, quem não é invejoso, se você não vigiar, você faz isso o tempo todo. Júlia, eu não faço, eu sou a santa imaculada, nossa, já vou subir pro céu. Mentira, para de hipocrisia, que a gente faz isso o tempo todo. Quando a gente não fala, eu vou falar igual a minha líder, fica hashtag chateadinha, fica olhando de bico. É assim, nós somos mimados, nós batemos o pezinho no chão, tem que ser como a gente quer, a gente gosta de ser honrado o tempo todo. Júlia, o que é que eu faço? Esteja vigilante o tempo todo. Faça uma autoavaliação da sua vida. Se tudo que eu falei aqui você está praticando, pare. Ainda que aconteça, dobre o seu joelho e fala, Senhor, me perdoa. Se você fez isso com uma pessoa, vai lá pedir perdão a ela. Eu falei mal de você, você me perdoa em nome de Jesus? Você precisa se expor. Você quer ser curado, mas não quer se expor, querido. A mulher do fluxo de sangue, ela teve que se expor. A mulher do fluxo de sangue, ela teve que se expor para ser curada. Ela venceu barreira, venceu protocolo. Ela teve que se expor. Ela foi lá e tocou na orla do manto, aleluia, de Jesus. E de repente você não quer se expor. Não, vou ficar aqui quietinha, porque não, querida? Até quando você vai sofrer essa hemorragia? Naamã teve que se expor para ser curado da lepra. Ele não queria se expor. Ele não queria se banhar no Rio Jordão, a qual o profeta mandou, porque ele não queria se expor. Mas existem curas que você vai precisar se expor. Amém? Então aqui quem está falando é Paulo, através do poder do Espírito Santo, que tais pessoas que praticam tudo isso aqui, inveja, calúnia, difamação, disse-me-disse, fofoca, homossexualismo, prostituição, contendas, intrigas, todos merecem a morte. Está escrito. Não é a Júlia, quem está falando é a palavra. Júlia, como eu faço para não morrer? Se entregando para Deus, pedindo a Ele misericórdia. Mais para frente, vamos entender melhor esse capítulo, né? Porque a graça, ela purifica de todo o pecado. E a graça não é dom humano, mas é de Deus. Amém? Então, está encerrado o nosso estudo hoje do livro de Romanos, tá? Fiquem atentas, todas as manhãs, só se eu tiver algum trabalho, eu vou entrar aqui para falar sobre o livro de Romanos, amém? O grupo do devocional, eu vou deixar para vocês, tá no link, tá na biografia. O do jejum tá fechado, ninguém entra, só depois do dia 21, nós iniciamos o jejum hoje, amém? Não tem como mais entrar. Você pode entrar, né, fazer ali o que eu tô falando, porém no grupo não tem como mais entrar, porque a gente fechou mesmo pra gente se concentrar ali, somente quem tá ali. Tá, eu deixei ele aberto por quase 2 semanas e ontem até meia-noite, tá bom? Que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família, né, o seu lar. Vou deixar aqui aberto. Misericórdia.
ativar os comentários. Deus abençoe vocês, amém. Obrigada por vocês estarem aqui, tá? Deus abençoe vocês, a sua casa, a sua família, né? Que Deus venha capacitar vocês. Uma excelente segunda-feira. Hoje tem célula, tá? Quem quiser o endereço da célula que mora por aqui, por perto de Bangu, eu vou dar o endereço para vocês. É na casa da Natália. Eu vou estar ministrando, gente. Vou ter essa honra, né, de ministrar na célula hoje. A Tati vai trazer a dinâmica, né? Já vou começar aqui a preparar uma palavra poderosa, né, para o Senhor falar aos nossos corações. Amém. Deus abençoe vocês, graça e paz. Júlia, eu quero entrar no grupo do devocional para acompanhar mais de perto. O link está na biografia desse Instagram, que é o meu __ devocional. Amém? Deus abençoe vocês. E à noite, tá? Vamos fazer um devocional por chamada de live. Que pena que eu sou de São Paulo. Poxa, amiga, que pena. Mas os cultos da minha igreja tem ao vivo. Ele tem ao vivo, eu posso botar para você. Tá bom? Deus falou com vocês aqui, amém? Falou também comigo, né? Porque a gente, quando lê, dá um temor, gente. Eu fico pensando, meu Deus, quem pode ser salvo? Né? Os discípulos falaram para Jesus, mediante a isso, quem pode ser salvo? E aí Jesus falou, não é possível para os homens, mas para o meu Pai que está no céu, aleluia, tudo é possível, amém? Então, para Deus, tudo é possível. A sua vida não está acabando. Eu creio que essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Eu creio que você vai viver o extraordinário. Eu creio que você vai ser cheio do Espírito Santo. Eu creio que você vai conseguir vencer as barreiras. Amém? Que vocês vão ficar com essa palavra pro coração de vocês. Em nome de Jesus. Vamos fazer a capinha do vídeo, gente? Vamos? Deixa eu desativar aqui os comentários. Calma aí. Fazer a capinha do vídeo. Calma aí. Foi, meninas, ó. Beijo, amo vocês. E não se esqueça, isso é uma fase e vai passar. Deus é bom e ponto final. Tchau, tchau.